Olá, hoje vamos falar sobre orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas que se ligam entre si em um período composto com independência sintática. Esse período composto ele é chamado período composto por coordenação. Então, dentro desse período, ele é formado por mais de uma oração, já que ele é composto, e dentro desse período, essas orações, elas têm uma independência sintática, ou seja, elas não dependem sintaticamente uma da outra. Elas não exercem entre elas função de sujeito, de predicativo, de objeto, de complemento. Então, elas têm independência sintática, tá certo? A única relação que elas têm é uma relação semântica. E essa relação semântica, ela é constituída, ela é criada devido às conjunções que as ligam, tá certo? Que seriam as conjunções ou locuções conjuntivas coordenadas que nós já estudamos. Então, as orações coordenadas, elas são orações independentes sintaticamente. Essas orações, elas podem se classificar de acordo com a relação que essas conjunções estabelecem entre elas. Elas se classificam de acordo com as conjunções. A gente precisa gravar essas conjunções. Bom, é muito importante que nós tenhamos conhecimentos dessas conjunções e dessas locuções conjuntivas. É importante que olhamos dentro de um enunciado e conseguimos reconhecer. Porém, não gravem a conjunção relacionando ela à relação que ela estabelece. Por exemplo, eu vou gravar que a conjunção e, ela sempre vai estabelecer adição. Que o pois, ele vai estabelecer, por exemplo, explicação. Porque isso não vai dar certo, tá? Por quê? Porque essas conjunções, dentro de um enunciado, de um sintagma, elas podem estabelecer outra relação que não seja estas que foram citadas, tá? Então, o que é que a gente precisa entender? Que a gente precisa reconhecer essas conjunções e que a gente precisa entender essa relação que elas estabelecem quando ela une essas orações. Isso é mais importante, tá certo? Então, vamos lá conhecer as nossas orações coordenadas. Lembrando que, assim como no período composto por subordinação, em que ele era constituído por duas orações, a oração principal e a oração subordinada, no nosso período composto por coordenação, nós teremos também duas orações, a chamada assindética e a sindética. A assindética é aquela oração que não é introduzida por conjunção ou locução conjuntiva. É por isso que ela é assindética, tá? Esse a, ele quer dizer não, ou seja, não há presença de síndeto, de conectivo. E a sindética é aquela que é introduzida pela conjunção ou locução conjuntiva, tá certo? Então, vamos lá verificar a classificação das nossas orações coordenadas. Elas podem ser classificadas em aditivas, tá? E elas vão ser aditivas quando elas expressarem uma relação de soma, de adição. Quem são essas conjunções? Vamos verificar apenas algumas, citar algumas. O e, o nem, mas também, mas ainda. Então, essas são umas das conjunções. Então, vamos verificar o nosso primeiro exemplo. A gente tem lá, não só reclamava da escola, mas também perturbava os colegas. Olha aí, eu tenho duas orações aí. Eu tenho a nossa primeira oração, não só reclamava da escola, que é a nossa oração assindética, e nós temos, mas também perturbava os colegas. Essa segunda oração aí, ela é a sindética, qual nós vamos ter que classificar, porque ela é introduzida pela preposição.
Então, a gente tem lá dois enunciados, duas orações, e que quando eu usei o mas também, essa locução conjuntiva expressou ideia de adição, de soma. Logo, essa oração, ela é sindética aditiva. Nós temos um segundo exemplo: não viajei, nem estudei para o exame. Nem estudei para o exame, a nossa oração sindética. E esse nem aí, essa conjunção, ele expressa a ideia de soma, uma relação de soma entre essas orações. Logo, ela é sindética aditiva. A nossa segunda oração é a adversativa. Ela vai expressar ou exprimir uma ideia contrária à da outra oração, que seria a oração assindética, ou uma oposição entre elas. Quais são as conjunções mais utilizadas? Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, enfim, né? Todas as que expressarem oposição ou contrariedade são conjunções ou locuções adversativas. Vamos ver o nosso exemplo. Sempre foi muito estudioso, no entanto, não se adaptava à nossa escola, tá? A nova escola. Então, nós temos aí a locução conjuntiva, no entanto, que expressa a ideia aí de oposição entre as duas orações, entre a oração assindética e a oração sindética. Logo, a nossa oração sindética ela é classificada como adversativa. Nosso segundo exemplo, ele se indignou com o fato, porém manteve a calma. Então, nós temos aí a conjunção porém, que estabelece essa relação de oposição entre essas duas orações. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as orações coordenadas alternativa, explicativa e conclusiva. Até a próxima!